Ontem tivemos a conclusão do voto do Fux, que foi um voto muito extenso, pegou da manhã até a noite, mas que foi muito bom e também surpreendeu tanto juristas como gente de esquerda, gente de direita, e também teve um negócio muito mais interessante nisso tudo, que ele desmontou cada uma das coisas que o Alexandre de Moraes falou, inclusive colocou um recadinho ali para o Cristiano Zanin e para Carmen Lúcia. Essas e outras notícias nós vamos ver agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe esse like. Não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. Aí vamos lá, a conclusão foi... Então eu vou proclamar o resultado parcial em continuidade de julgamento após o voto do ministro Luiz Fux, que acolheu as preliminares de incompetência desse Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal. Cerceamento de defesa com violação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. E extensão dos efeitos da decisão da primeira turma de suspensão da ação penal e respectiva prescrição em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Presidente, só uma pequena observação, com a licença de Vossa Excelência. A incompetência do Supremo, remetendo do juízo comum e da turma. Isso. É o item 1, incompetência desse Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal. Então, e aí, quanto ao mérito, nos termos do voto proferido, julgou a ação penal da seguinte forma. Quanto aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, julgou a ação parcialmente procedente, condenando-os pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e julgou improcedente quanto aos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e destruição, deterioração de bens e patrimônios tombados. Quanto aos réus Almir Ganies Santos, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno Ribeiro e Anderson Gustavo Torres, julgou a ação penal improcedente. Quanto ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, considerou o pedido prejudicado com a aplicação da extensão dos efeitos da primeira turma para a suspensão da ação penal. Não, na verdade, eu vou ter vencido, né? Por isso que eu analisei... Vossa Excelência já não, eu analisei improcedente. Porque eu não sou o voto da maioria. Então, tendo em vista que a turma já suspendeu com relação aos dois crimes, eu apreciei os demais. Julgando improcedente. Julgando improcedente. Então, na verdade, em relação aos réus Almir Ganies Santos, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno Ribeiro, Anderson Gustavo Torres e Alexandre Ramagem Rodrigues, julgou a ação penal improcedente. Então, fica encerrada a sessão. Desejo uma boa noite a todos. Exato. Então, o que aconteceu, né? O voto do Fux para anular todo o processo por falta de competência do STF para julgar os réus. Então, ele fez questão de estar explicando que a falta de competência, que eu acredito que, como estava sendo transmitido, eu acredito que o Fux ele fez essa observação exatamente porque haviam pessoas que não entenderiam a forma que ele iria se expressar. Então, quando ele falou que era incompetente, era não por incapacidade, mas sim porque o STF não tinha competência de estar fazendo aquele processo. No caso, que deveria ter sido julgado na primeira instância, assim como todo processo civil, já que os réus ali, investigados, eles não tinham o foro privilegiado, que tem um outro nome lá, que um nome mais técnico, mas eu não me lembro agora. Então ele julgou que aquilo ali não era procedente. Então aqui, ó, no caso, ele votou dessa forma. Aqui vai ter, um outro ponto muito importante, que ele anulou esse processo justamente porque, assim, uma coisa é não dizer, quando ele vai dizer que é incompetente, vai dizer o quê? Que o processo ele está anulado. Porque se a própria corte não tem competência para poder estar fazendo aquilo ali, logo o processo estaria anulado. Ele votou pela nulidade do processo. Eu coloquei um vídeo
ontem à noite, vou até colocar aqui, do Jeffrey Schickini falando sobre essa questão mais detalhada, né? Que na verdade, quando ele vai votar pela nulidade do processo, ele já chegou botando banca, já disse que era para nulidade, por quê? Porque o STF não tinha essa competência. E interessante que isso aí é uma coisa que é mais que óbvio, mas infelizmente o óbvio tem que ser dito nesse tipo de situação para poder ser compreendido pela maioria, tá? Só que aí vocês sabem, né? Aqui, ó. Em voto em mais de 11 horas, Fux condena só Braga Neto e Mauro Cid. Qual foi a conclusão dele aí nesse sentido? Vamos lá. Após o voto em mais de 11 horas, apenas o general Walter Souza Braga Neto, ex-ministro de Defesa e candidato a vice-presidente em 2022, e tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, foram condenados por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Os demais, ele, como o próprio Cristiano Zanin falou na conclusão, foram absolvidos, segundo o Fux, só que eles bem claro que é o que às vezes as pessoas têm um pouco de confusão, acham que, então, já que ele votou nulidade e votou para absorver esses demais, então Mauro Cid e Braga Neto estão condenados e pronto, então acabou o processo. Não, isso aqui, como o próprio Fux falou, ele é apenas um voto. Então vai ter que votar hoje, né? Vai estar votando hoje a partir das 2 da tarde a Carmen Lúcia e posteriormente o presidente da sessão, que é o Cristiano Zanin, né? Outros 5 réus, portanto, foram inocentados, que foram esse aí, o Alexandre Ramagem, né, o Ami Garnier e tantos outros que ele falou. O ministro alegou que a PGR não conseguiu delimitar todos os crimes atribuídos a cada um dos 8 acusados, nem comprovar a ocorrência dos mesmos. Neste caso, ressaltou que dúvidas devem sempre ser definidas em favor dos réus, já que ninguém pode ser punido por cogitar, deu o benefício da dúvida. E o Fux falou isso constantemente. Ele usou vários autores, um deles foi Carrara, citou vários e vários autores de várias formas diferentes para poder provar o ponto dele. Porque vocês sabem que esse julgamento não pode ser feito nas coxas, né? Como a gente fala aqui na minha região. Infelizmente é o que está acontecendo. Porém, o Luiz Fux, como um juiz de carreira, como alguém que tem prestígio, como alguém que realmente entende da coisa, entende da norma, foi lá e baseou muito bem o seu voto, né? Diferente, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que ao invés de ser atuar como juiz de forma imparcial, só foi na questão de acusador, né? Tava só acusando direto. E do Dino, que estava cogitando as coisas, balançando as mãos, falando em pateta, brincando com Fux, falando um monte de coisa. Assim, um cara incompetente, né? Não é juiz de carreira, não tem o know-how necessário para poder estar ali. Tem a indicação, né? Que é o que favoreceu ele. Mas não, o Fux foi bem categórico, explicou tudo direitinho, colocou todos os pontos e mostrou que não tem condições de punir as pessoas por cogitar alguma coisa, entendeu? É muito diferente você ter realmente o ato, você consumar aquele ato. Mas claro, né, isso aqui não foi o suficiente, né, para poder agradar a esquerda, né, que a esquerda que gostaria mesmo que tivesse o Fux tivesse condenado Bolsonaro, condenado os réus, e lembrando que com isso aí Braga Neto e Mauro Cid já tem maioria para serem condenados, tá? Isso aí é um fato aí, ó. Fux mata no peito a culpa dos golpistas e vira herói da extrema direita. Não, Ricardo Noblar, você sabe, né? O Noblar é daquele jeito, né? Aí ele até colocou aqui, ó. Passe livre para a Disney, sendo irônico, né? Até pegando o gancho aqui do Flávio Dino, que brincou com isso para poder tentar lacrar num julgamento desse tipo, né? Você só mostra a incompetência dele e a falta de capacidade dele para poder estar ali. Só foi pelo ajeitado. Aí a gente vê aqui, ó, a culpa vira herói da extrema-direita. Não, Blá, não. Ele agiu da forma que ele deve agir. Ele pegou, fez um apanhado geral, desmontou tudo que tinha sido montado em relação aos acusados e quem ele viu que era mais razoável para poder ter a pena, ele foi lá e colocou que foi
no Mauro Cid e no Braga Neto. Aí tem mais o chororô, né? Um juiz que plagia obra jurídica não tem credibilidade para julgar ninguém, né? Você tá entendendo? É daquele jeito. Agora, a partir das 2 horas da tarde, tem isso aqui, ó. O Fux manda recado para colegas do STF em voto da trama golpista e joga pressão em Carmen Lúcia e Zanin. Um outro ponto muito importante que aconteceu nesse voto do Fux foi o desmontar aquela parte de formação de quadrilha. Vocês lembram que houve todos aqueles escândalos no passado sobre mensalão, petrolão, aquele negócio lá que envolvia o Lula, e o Luiz Fux fez questão de fazer esse comparativo. Ele poderia utilizar qualquer outro comparativo para poder fazer alguma coisa, né? Provar o seu ponto. Mas não, ele foi logo no que seria mais emblemático, né? Pegou aquele caso do Lula, sabendo ele, claro, que o Cristiano Zanin foi advogado do Lula e que a Carmen Lúcia também iria sentir essa pressão. Então foi uma jogada muito boa da parte dele para poder provar o ponto dele e dar um recado, ó, presta atenção. Ministro divergiu do relatório de Alexandre de Moraes e votou pela absolvição de Jair Bolsonaro e de outros aliados. Por quê? Porque ele viu que era razoável estar fazendo dessa forma e também mandar esse recado para a Carmen Lúcia e para o Cristiano Zanin para dizer assim, olha, preste atenção nisso aí, porque na verdade todos estão vendo o óbvio. Primeiro, que esse julgamento é um julgamento midiático, um julgamento de falácias, um julgamento de propaganda para poder tentar condenar Bolsonaro e ter aquele estigma de golpista, né? Que já está sendo carregado por ele, infelizmente, mesmo se ele está nem no Brasil quando aconteceu essa tentativa de golpe da Disney, né? O Fantástico Mundo de Bob. Mas tem todo esse aparato aí agora. Resta saber como vai votar Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Tem alguma possibilidade? Por mínima que seja, tem. A gente imaginava, por exemplo, que o Fux iria divergir do Alexandre de Moraes, não queria desmontar tudo que ele falou, e inclusive absolver Bolsonaro, né? Porque tinha muita gente que pensava, não, o Fux está demorando desse jeito, mas no final ele vai votar para poder condenar Bolsonaro e condenar os demais. Não, na verdade ele só condenou 2, o Mauro Cid e o Braga Neto. Agora resta saber como é que Carmen Lúcia e Cristiano Zanin vão votar. A gente não sabe, mas a partir das 2 horas da tarde a gente vai ver como serão esses votos, ou talvez como será esse voto, né? Porque começando às 2 da tarde, talvez só a Carmen Lúcia vote, a não ser que ela combine com o Zanin para poder reduzir mais votos dela. Não sei, aí é só a gente assistindo para poder saber.